Bora lá, meu povo! O técnico do Sport dispara sobre o confronto contra o Fortaleza. Palermo projeta 6 pontos nos próximos duelos dentro de casa. Elenco pressionado e mudanças na escalação. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Rapaziada, antes de eu trazer as notícias deste vídeo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você lembra aonde você estava e o que você estava fazendo no dia 23 de setembro de 2017? Isso mesmo, 8 anos atrás. Quem lembrar, por favor, comente aqui abaixo que eu tô de olho nas respostas, porque é uma data muito importante para a nação tricolor jamais esquecer. Apesar do distanciamento histórico ser importante e a gente entender que o que importa é o que estamos vivendo agora, mas é muito importante lembrar também de onde saímos, para a gente nunca mais voltar. Comenta aqui abaixo onde é que você estava no dia 23 de setembro de 2017, 8 anos atrás. Como é que foi o teu dia? Conta aqui abaixo, que na live de mais tarde eu conto para vocês como é que foi o meu. Galera, vamos lá para as notícias do vídeo de hoje e eu já quero começar mostrando algumas imagens que o Fortaleza publicou nas suas redes sociais, informando que começou os treinos visando o confronto contra a equipe do Sport sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão. Aí a gente vê o Lucas Crispim, autor do gol contra o Palmeiras. Nesta outra imagem, vemos ali o Matheus Pereira, o Bruno Pacheco, o Eros Mancuso, esse aqui com a perna aberta, eu acho que é o Gaston Ávila. Enfim, o elenco já começou os treinos visando o confronto contra a equipe do Sport. Meus amigos, sábado vamos todos em uma só sintonia. É muito importante que a nação tricolor se faça presente para que juntos possamos apoiar este elenco rumo à vitória. Pode ser por qualquer placar, nem precisa jogar bem, só precisa ganhar. Por favor, Leão, vamos por mais e nós, enquanto torcidas, estaremos lá para te apoiar os 90 minutos da partida. Então vamos por mais, vamos tentar levantar este clima, essa atmosfera de decisão, de final de campeonato, pois precisamos vencer a equipe do Sport a todo custo. Venceu o Sport? Foco no São Paulo, pois precisamos vencer também a equipe paulista, pois o jogo é dentro de casa, emplacar 2 vitórias seguidas, para depois pensar no Juventude fora de casa, que uma vitória também seria primordial antes da data FIFA para encarar o Vasco logo depois. Então, é uma sequência decisiva, é uma sequência que sim, pode definir o rebaixamento do Fortaleza caso dê tudo errado. Então, temos que pensar positivo, pois o Leão precisa somar 3 pontos, se não der em todos esses 4 jogos, pelo menos em 3, desde que esse outro jogo seja um empate. Quem sabe de 12 fazer 10, não pode fazer menos do que 10, porque aí a situação pode complicar bastante. Ah, PM, mas se fizer 9 de 12 também tá valendo. Talvez, tem que olhar para a tabela ao término da 28ª rodada. Porque depois, meu amigo, vem o Cruzeiro na 29ª e o Flamengo na 30ª, ou é o contrário. Eu não me recordo agora, tá? Se você souber, comenta aqui abaixo e me corrija se eu tiver certo, diga que eu tô certo. Aí depois vem o Santos de Vojvoda e o Clássico Rei e o Brasileirão entra na sua reta final e o Fortaleza pode chegar nessa reta final já rebaixado. Então, pra gente ainda ter chance, é crucial fazermos uma boa sequência, principalmente com esses jogos dentro de casa. No sábado contra o Sport, na outra quinta contra o São Paulo,
Juventude fora de casa no domingo e depois da data FIFA lá pela metade de outubro, o Vasco na Arena Castelão. Entendeu o recado? Esse é o clima, meus amigos. É clima de final. Precisamos ganhar. Para isso, o check-in já foi aberto ontem mesmo, ainda não saiu parcial. Também acho que não deve sair hoje, talvez na quarta-feira amanhã. Mas hoje os ingressos começam a ser vendidos. Então, se você não é sócio e não pode ser agora, por favor, vamos juntos tentar lotar o Castelão, ou pelo menos colocar 40 mil, vai. Ingressos a partir de 10 conto e começa a vender hoje às 10 da manhã. leãotickets.com.br é o melhor caminho. Ou então vai na Lion World, na loja do PC, no Gran Shopping da Messejana, no Shopping Iguatemi ou no Rio Mar Kennedy. Mas a minha sugestão é que você compre direto no leãotickets.com.br. Galera, 10 conto o ingresso. Pelo amor de Deus, eu sei que já tem um tempo que os ingressos estão em promoção, mas precisamos muito fazer a nossa parte para esse jogo de agora, porque esse é o jogo mais importante do ano para o Fortaleza. Contra o Vitória foi muito importante a presença da nação tricolor, mas agora contra o Sport vai ser mais ainda. Então vamos tentar dobrar o público que deu contra o Vitória, ou quem sabe colocar mais 15 mil a mais, porque tem tudo para ser um grande jogo pro Fortaleza, tá? Posso contar com vocês? Já fez o check-in? Comenta aqui abaixo em qual setor do estádio você vai ficar. Vai comprar o ingresso? Comenta aqui abaixo em qual setor também você vai ficar, que é muito importante o feedback de vocês. Beleza? Bom, vamos trazer agora uma repercussão da imprensa com relação à rodada de número 24, onde o Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 4-1, jogando fora de casa. Segundo a imprensa, a rodada foi ruim para o Fortaleza e aumentou a pressão no elenco contra o Sport. Então a pressão está cada vez maior no elenco tricolor, pois o encerramento da 24ª rodada da Série A foi ruim para o Leão. Na luta pela permanência, o time cearense viu a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar de novo, além de um concorrente direto se aproximar na tabela, assim aumenta a pressão. Com a goleada sofrida para o Palmeiras, a equipe segue com 18 pontos na vice-lanterna. Em paralelo, o Sport bateu o Corinthians em casa e chegou aos 14 pontos, ficando mais próximo. E o Vasco, primeiro fora do Z4, chegou aos 24, logo a distância para o Leão aumentou de 5 para 6. 2 vitórias, tá? É fato que o prognóstico era negativo, pois pontuar no Allianz Parque é muito difícil. No entanto, a tarefa leonina exige uma constância de pontuação para consolidar a reação e a sobrevivência no Brasileirão passa pelas próximas 4 partidas: Sport, São Paulo, Juventude e Vasco. Deu tudo errado? É abraçar a Série B e pensar em 2026. Por isso, é importante vencer. Temos que vencer, porque a rodada não foi boa. E vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas rodadas com as vitórias do Fortaleza. Temos que projetar assim. Por falar em projeção, o técnico do Sport falou sobre o jogo contra o Fortaleza. E eu vou trazer aqui para vocês todos os detalhes. Olha só. Técnico do Sport trata o jogo com o Fortaleza como decisão. As equipes lutam contra o rebaixamento na Série A de 2025. Vamos lá. O Sport voltou a vencer na Série A e ganhou mais esperança na luta contra o rebaixamento. O time pernambucano bateu o Corinthians por 1-0 em casa e subiu para 14 pontos. Apesar de seguir na lanterna, assim o treinador Daniel Paulista projetou o jogo contra o Fortaleza, atual vice-lanterna, como uma decisão pela sobrevivência. Abre aspas. Vai ser um confronto direto pela posição que as duas equipes estão na classificação. Particularmente, não tenho muita informação sobre o Fortaleza, porque o foco era o Corinthians. Então, a partir de terça, nós estaremos concentrados nas ações para essa decisão. Nós temos que encarar dessa forma, mas vejo que o Sport tem encarado todo o jogo como uma decisão pela nossa situação. Acho que não pode ser diferente. Não porque nós vamos enfrentar um time que está embaixo, mas temos que enfrentar todas as equipes da mesma forma, tentando ganhar sempre, porque nós precisamos pontuar, não podemos passar por uma rodada sem pontuar. Nós temos que andar um degrau ou 3, como fizemos com o Bragantino, que não deu para ganhar, então traz um ponto que é importante, vamos continuar trabalhando, vai ser um jogo difícil pela frente, a sequência nossa não vai ser fácil, mas os pés têm que continuar no chão e no trabalho. O Sport, em 22 jogos, tem apenas 2 vitórias na Série A. Apesar disso, diminuiu a distância para o Fortaleza para 4 pontos. Logo, se vencer, sonha em sair da lanterna.
para a partida contra o Fortaleza. Daniel não terá o volante Zé Lucas, mas tem a volta do meia Lucas Lima. Sobre a escalação, acho que é muito prematuro para definirmos a escalação, até porque tem que olhar o adversário, a maneira como ele joga, e acho que para esse jogo contra o Corinthians essa escalação era o ideal, mas para o jogo contra o Fortaleza, a gente não sabe. O Zé Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e já é uma ausência certa, mas temos a volta do Lucas Lima também, que é um reforço. A gente teve o Cariús novamente em condições de nos ajudar dentro da partida, e possivelmente na semana que vem vai estar ainda numa melhor condição física, assim vamos ter calma e tranquilidade para no jogo contra o Fortaleza fazermos uma grande apresentação. Então tá aí, técnico Daniel Paulista já projetando o duelo contra o Fortaleza, meus amigos, vai ser daquele preço. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Temos que torcer, temos que rezar. Pelo amor de Deus, tem que dar tudo certo. E o Palermo também fez a sua projeção, não só para o jogo contra o Sport, mas para os próximos jogos dentro de casa. Primeiro ele explicou as escolhas e as mudanças em derrota para o Palmeiras, e eu vou trazer essa aspa dele agora. A necessidade do momento nos faz utilizar diferentes jogadores. Faz 15 dias que estou aqui, estou avaliando todos, dos 40 que temos no elenco, mais os lesionados, acredito que isso dará possibilidade, ao longo dos jogos, de haver uma rotação com atletas entrando na convocação. Essa é a dificuldade em que me encontro hoje. Há jogadores competindo por espaço, a disputa está muito equilibrada e eu tenho que saber escolher. Sobre a sequência importante, Palermo falou. Agora entendo que a equipe precisa estar muito preparada, muito concentrada, porque o que vem pela frente será ainda mais difícil e exigente. Nosso objetivo agora já é o próximo jogo contra um rival direto como o Sport e também o São Paulo, que serão 2 jogos em casa, no quais esses 6 pontos para nós serão muito importantes. Então, Palermo já projetando aí os 6 pontos que o Fortaleza precisa fazer nesses 2 jogos dentro de casa. Vencer o Sport e vencer o São Paulo é crucial, chegar aos 24 pontos e ver como é que vai estar a tabela, né, no momento. Tá bom? Muito importante também essa fala do Palermo. O Palermo que já sabe que não terá jogador titular por suspensão. É claro que eu estou falando dele. Emanuel Brits. O Leão tinha 9 pendurados, 6 titulares e 3 reservas e perdeu apenas um jogador para o confronto contra o Sport e foi o Emanuel Brites que, enfim, segundo o árbitro, desaprovou com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Para a vaga de Brits, temos as dúvidas, né? O Kusevich, o jovem Cristóvão e o Lucas Gasal. E tem também o Benevenuto, que estava em transição após edema muscular na coxa. E aí eu tenho uma novidade sobre isso. O Benevenuto se recuperou da lesão e retomou as atividades e pode ser um dos reforços contra o Sport. Quem você colocaria no lugar do Brits? Kusevich, se estiver bem? Benevenuto, se estiver recuperado? Ou o Lucas Gasal? Qual dessas 3 opções? O Cristóvão corre por fora, né? Mas qual dessas 3 opções você colocaria? Quero comentários aqui abaixo. PM, eu colocaria o Kusevich por conta disso. PM, eu colocaria o Benevenuto por conta disso. PM, eu colocaria o Lucas Gasal por conta disso. Comenta aqui abaixo. Quero saber quem você colocaria no lugar do Brites. Beleza? Bom, chances de rebaixamento do Fortaleza após a 24ª rodada da Série A estão atualizadas. Segundo o Infobola, a chance de rebaixamento do Lion é de 84%. Segundo o GE, a chance é de 80,68%. Segundo os dados da UFMG, é de 80,2%. O certo é que essa estatística já estava por aí e a gente precisa melhorar ela vencendo os próximos jogos para que caia, certo? E um dia a gente consiga sair da zona de abaixamento e não cair para a Série B. Então tomara que essa estatística caia, vá caindo de acordo com os resultados que o Fortaleza for fazendo, ou seja, ganhando as suas partidas. Quero a tua opinião, comenta aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso, o videozinho um pouquinho menor, curtiu, deixa o like, deixa o hype, compartilha, comenta aqui abaixo, 18h15 tem live, o link já tá criado, ativa o lembrete, valeu, falou e tamo junto!